Queremos muito que a inovação gere emprego, principalmente para os jovens licenciados. Esta semana a Universidade de Louvain, na Bélgica, é o pano de fundo para descobrirmos o que funciona e o que não funciona na estratégia da Europa para se tornar uma economia do conhecimento. Perguntámos a Jonathan Taylor, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, se as universidades precisam de mudar a linha de pensamento para criarem os licenciados qualificados que as empresas necessitam. Vemos como algumas universidades constroem relações a longo prazo com as empresas e analisamos se colocar os estudantes e as empresas num ambiente de inovação gera emprego. Os países nórdicos são geralmente apelidados como líderes na inovação, a Bélgica, o Reino Unido, a União Europeia em geral. A forma como inovamos define a nossa forma de crescimento. Aqui fica um curso rápido sobre inovação e como gera crescimento económico e emprego. O crescimento económico é medido através do valor total de bens e serviços produzidos por um país. A inovação é um processo técnico, económico e social em que uma ideia nova chega ao ponto de gerar dinheiro. A inovação cria melhores produtos e serviços para que os consumidores tenham uma vida melhor. As casas de banho, por exemplo, contribuíram para a qualidade de vida da sociedade. Inovações como o telemóvel criam um crescimento sustentável e maiores lucros para as empresas. Desde 1983, o preço passou dos 4.000 euros para menos de 50 euros. A inovação cria novos e interessantes empregos, como nas indústrias de alta tecnologia, que têm salários mais altos para os trabalhadores. As economias podem crescer naturalmente com mais trabalhadores, com investimento e com formação. Mas para uma produtividade sustentável por pessoa, necessária para aumentar o salário e bem-estar, temos de usar o que já existe de forma inovadora. Se a taxa de inovação diminui, o mesmo vai acontecer com a taxa de crescimento. Um crescimento lento significa menos emprego. Quanto mais tempo os jovens ficarem sem trabalho, mais as suas capacidades se desgastam. Curiosamente, durante a crise, os que tinham licenciaturas tinham mais oportunidades de emprego do que aqueles com o ensino primário ou secundário. Empresas na Europa queixam-se que mesmo os licenciados não têm as capacidades para os empregos disponíveis. Algumas universidades e os parceiros de inovação estão a tentar mudar isso. Berlim, o motor da economia europeia, a capital do país europeu com uma das taxas de desemprego mais baixas. Mas isso não significa que as funções do mercado de trabalho funcionem perfeitamente. A Alemanha é o país europeu com o maior número de ofertas de emprego. Os 2,8% da oferta total representam mais de 1 milhão de empregos disponíveis. A vasta disponibilidade de postos de trabalho é algo típico de uma economia saudável, mas também sinal que existe uma lacuna entre o ensino e formação e o acesso ao mercado de trabalho. Uma lacuna que continua a aumentar. Na Alemanha existe um grande problema no campo da tecnologia eletrónica. Outra área de atividade em que a situação continua a agravar-se é a da tecnologia informática. Nesta área, existem capacidades quase impossíveis de encontrar no mercado de trabalho. O mundo académico está na vanguarda deste desafio. A Universidade Livre de Berlim é uma das principais universidades alemãs, com cerca de 35.000 alunos, uma proporção crescente que vem do estrangeiro, especialmente para programas de doutoramento. Calibramos muito melhor o programa no que diz respeito às necessidades do mercado. E este tem sido um elemento muito importante da chamada reforma de Bolonha. Adaptando os programas curriculares às necessidades do mercado empresarial. O processo de Bolonha foi criado pelos governos europeus para assegurar os padrões e a qualidade das qualificações do ensino superior. A Escola Labs Master do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia é uma das primeiras comunidades de conhecimento e inovação e faz parte de uma iniciativa da União Europeia. Vimos uma organização com um crescimento muito rápido, não só no que diz respeito ao apoio financeiro, mas também no número de parceiros. As parcerias têm crescido significativamente. Antes disso, estava a trabalhar na produção de videojogos. Sempre senti a necessidade de seguir o meu próprio caminho, através do empreendedorismo.
E este curso ofereceu-me o conhecimento técnico e também este lado de negócio, no qual ainda não tinha investido. Conhecemos pessoas de países muito diferentes, com culturas e origens sociais muito diferentes. Aprende-se muito estando simplesmente neste ambiente. A Universidade de Swansea, no país de Gales, é um exemplo de união entre as empresas e a universidade. Um novo campus de inovação, com 69 hectares, cedidos pelo governo galês, fundos comunitários e principalmente pelo Banco Europeu de Investimento. A ideia é regenerar a economia local e trazer empresas internacionais para o campus. Conversei com Jonathan Taylor, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento. Perguntei-lhe se a investigação deve ser uma prioridade para as universidades. Os acionistas dobraram o nosso capital há 2 anos, em resposta à crise. E há necessidade de investir mais em inovação e crescimento, em emprego e nas competências. Este aumento de capital tem sido largamente utilizado em projetos como o que está atrás de nós, que tem como objetivo a construção de investimento em capacidades a longo prazo. Ao nível do ensino, procuramos cada vez mais este tipo de investimento em capacidades e conhecimentos. Swansea é um grande exemplo enquanto projeto de regeneração. Qual é a importância das universidades terem um centro de inovação? Creio que é crucial. Existe uma grande cooperação entre a indústria e os potenciais empregadores para identificar as necessidades e trabalhar na formação e nas capacidades que vão precisar no futuro. Ao mesmo tempo, há um foco na investigação que contribui diretamente para investimentos tecnológicos e inovadores. O facto de dinheiros públicos estarem a ser cortados em todos os países da Europa faz com que as universidades procurem outro tipo de financiamento, como os investidores privados. Tem sido fácil atrair dinheiro do setor privado, que se queixa que não encontra as capacidades que precisa. Será que investe mesmo assim? O Banco Europeu de Investimento investe juntamente com outros investidores do setor privado. Asseguramos que é um empréstimo e não uma concessão e que vamos estar em posição de recuperar o dinheiro. Com a nossa participação, estamos a maximizar alguns fundos privados que estão a ajudar a lançar muitos projetos. Continuamos a progredir em direção a uma reforma económica e à criação das estruturas macroeconómicas fundamentais para assegurar que a indústria e a economia se desenvolvam de forma positiva no futuro. Tem sido muito difícil conseguir um fluxo de crédito para startups, para inovação e para empresas baseadas no conhecimento. Esta conjuntura vai mudar em breve. O investidor privado está preocupado com o rating de crédito e com a possibilidade de conseguir recuperar o seu dinheiro. Garantimos que o projeto em si está a contribuir para o crescimento económico na Europa. Estamos a fazer tudo o que podemos para assegurar que o dinheiro dos empréstimos às PME, por exemplo, cheguem ao utilizador final, que necessita de ter um acesso aos fundos da forma mais eficiente possível. Inovação e economia do conhecimento é uma frase muito ouvida nos Objetivos de Crescimento da Europa. Mas existe um mau desempenho crónico quando se trata de inovação relativa às novas empresas, novos produtos, universidades e novos postos de trabalho. Chiara Reid foi até Leuven descobrir o que faz o relógio da inovação andar. Qual a maior inovação? O chocolate e a cerveja. Temos de dizer a cerveja, provavelmente. Os maravilhosos chocolates. A Bélgica inventou a pílula. Como é que sabemos se uma economia é inovadora ou não? Uma forma é fazendo o download de uma aplicação do Instituto Fraunhofer, denominada o Indicador de Inovação, que diz se um país, por exemplo a Bélgica, é mais ou menos inovador do que a Alemanha ou o Canadá em diferentes áreas da economia. A Bélgica ocupa os primeiros lugares no índice de inovação, mesmo que o país gaste apenas 2% em investigação e desenvolvimento, em comparação com os 3% da Alemanha.
Desenvolveu-se um cluster de alta tecnologia em Flandres nos últimos 8 anos, criando 20 mil empregos. Antes de mais, é preciso investir em conhecimento e inovação. Acredito que programas como o Horizonte 2020 estimulam esse aspecto. Em segundo lugar, é preciso estimular o empreendedorismo. E em terceiro, é necessário uma política de intervenção, não de uma forma controladora, mas servindo de apoio. Uma destas parcerias público-privadas é o Centro de Investigação IMEC, líder mundial em nanoeletrónica para diferentes domínios, como a saúde e o meio ambiente. Apesar da crise, tem vindo a crescer de forma constante, entre 5% a 10% ao ano. Cerca de 15% das nossas receitas vêm do financiamento público e 85% da indústria privada. A gama da investigação vai desde a pesquisa fundamental até à investigação que chega mais perto do mercado, mais perto das aplicações. Isso significa que a investigação fundamental é a base das nossas ideias, mas é muito cara e é difícil para uma empresa suportar esses custos. O financiamento público ajuda-nos a fazer algo que pode vir a ser muito promissor no futuro. Trabalhamos com empresas de todo o mundo. Por isso vemos as últimas ideias e o que inspira a evolução das pessoas. Vim para a Bélgica para fazer um mestrado em inteligência artificial. Queria ter a experiência de estudar no estrangeiro. Diria que nesta sociedade faltam-nos pessoas inovadoras em todos os aspectos para preencher uma lacuna no mercado, usando todas as capacidades. Temos de nos adaptar, de aprender coisas novas, inovando sempre para aumentar o valor no mercado. Criar pontes entre as universidades, empresas e decisores políticos e criar incentivos monetários para encorajar startups inovadoras e empresas estabelecidas é a chave para impulsionar o investimento, o crescimento e o emprego. Obrigada e até à próxima.